Paz e graça, povo de Deus. Como é que tá, povo de Deus? Como é que vocês estão? Comenta aí. Muito calor aqui no sul, continua o calorão aqui no sul, né? Não tá fácil, mas não desistimos, né, irmãos? Vamos continuar falando do reino, né? Quase finalizada a obra aqui, né? Acho que semana que vem nós já vamos ter o nosso culto aqui, em nome de Jesus. Estamos finalizando o banheiro ali, graças a Deus. E logo a gente começa os cultos novamente, né? Que a gente ficou parado um tempo por causa da reconstrução da obra e que Deus está abençoando, né, irmãos? Hoje eu estava assistindo um vídeo, irmãos, e na verdade eu estava assistindo uma live, né? E ali eu fiquei observando. Eu entrei nessa live porque eu vi esse pastor, não sei se ele é pastor, perdão, aqui, mas eu entrei na live, a gente é acostumado a falar pastor, né? Às vezes a pessoa não é, mas a gente é acostumado a falar. E às vezes a gente já está profetizando, né, para aquela pessoa. Aquele irmão, ele estava falando sobre o assunto de Policarpo, Clemente de Roma. Ele disse que ele disse que ele escutou alguém pregando, eu acho que era Ana Paula Valadão, parece que era isso que ele estava falando no vídeo, tá? Ele estava esperando, ele estava ouvindo essa tal de Ana Paula Valadão e ela falou sobre Clemente de Roma, Policarpo, coisa e tal. E esse irmão falou: bah, eu vou começar a estudar patrística. Tá perfeito. E eu parei para assistir a live justamente porque eu ouvi ele falando dos pais da igreja. Só que no decorrer da conversa ele começou a dizer que os pais da igreja eram católicos, né? E que eles faziam parte da igreja católica. E ali já entrou na conversa, entrou mais uns outras pessoas afirmando que os pais da igreja, Policarpo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, que eles eram da igreja católica. E eu fui e falei: não, eles não eram da igreja católica não, irmãos. Ah, mas eles falam nos escritos deles, a igreja católica. Eu disse: tá, mas a igreja católica significa a igreja universal que está espalhada em todos os cantos, nos 4 cantos da terra. Mas logo eles pegam uma palavra que era uma palavra falando da igreja, que era a igreja da qual o apóstolo Pedro e os outros apóstolos ali estavam, criaram, né, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, ele estabeleceu essa igreja e levantaram, ergueram, né, como você entende melhor, né? E aí eles vão dizer o quê? Que os pais da igreja ali eram católicos, né? Mas não foi bem isso aí, porque assim, a igreja de Jesus ali não tem nada a ver com a igreja católica, nada a ver com a igreja católica. A igreja católica, ela tem a ver com, ela estava ali misturada ali já com como é que se diz ali, com os governos, né? Ela já estava sendo misturada, ela já estava misturada ali com o Império Romano, né? Com imperadores. Então, a igreja de Jesus mesmo, os apóstolos ali, eles não tem nada a ver com Roma, com o Império Romano, tá? Aí o cara vem dizer que os pais da igreja, eles eram católicos, só porque a igreja católica pega os escritos dos primeiros cristãos e fala que eles eram católicos, né? E aí eles vão acreditar nessa fala. Mas vamos lá agora, vamos um ponto interessante, tá? E eu já vi outros irmãos aqui no YouTube falando que os pais da igreja, eles eram católicos, tá? Que eles faziam parte da igreja católica, Clemente, Inácio, Justino, tá? Vamos lá então. Clemente de Roma foi um dos colaboradores do apóstolo Paulo, certo? Bom, se ele era da igreja católica, então Paulo era católico. Eu falei isso aí pro irmão, sabe o que ele disse pra mim? Não, irmão, Paulo era judeu, tu tá falando uma coisa totalmente errada. Eu fiz a pergunta pra ele: Paulo era católico? Não, tu sabe que ele era judeu, coisa e tal. Então, irmãos, assim, Clemente de Roma foi um colaborador do apóstolo Paulo. A pergunta é para vocês que dizem que os pais da igreja eram católicos. Clemente de Roma foi um colaborador do apóstolo Paulo. Paulo era católico? Porque
se ele era colaborador do apóstolo Paulo, Paulo também tinha que ser católico. A resposta vocês sabem que é não. Paulo não era católico. Paulo era judeu e pregou para os gentios, tá? Veio pregar para os gentios. Qual era a pregação de Paulo? Tá aí na tua Bíblia, nem precisa entrar nesse assunto, mas vamos entrar agora nos cristãos da igreja primitiva, já que eles estão dizendo que os cristãos da igreja primitiva eram católicos, tá? Vamos lá. Me mostra aqui no comentário, me mostra um texto aqui, me mostra Clemente de Roma, me mostra Policarpo, tá? Pregando o que a igreja católica prega, tá? Me mostra eles pregando aí. Me mostra eles pregando a favor da idolatria que a gente vê na igreja católica. Me mostra uma pregação deles, me mostra um escrito aí que eles estavam fazendo, incentivando a criar idolatrias. Me mostra. Inclusive, se nós formos para analisar um pouco da cultura da Umbanda, se não me falha a memória, vocês vão ver que a igreja católica ela pegou vários nomes da Umbanda e colocou dentro da igreja católica. E aí me mostra onde Clemente de Roma, Policarpo, Justino fez isso aí. Fez essa união quase assim, né? De candomblé, Umbanda com a igreja. Me mostra? Não existe. Tá? Então essa aí já é uma que quebra essa ideia de que eles eram católicos, tá? Vamos lá. Para a igreja católica, Maria, né, ela é a mãe de Deus, a gente sabe que isso é verdade. A mãe de Jesus, né? Perdão. Não digo que também Jesus não é Deus, tá? Então, mãe de Deus. Para a igreja católica, Maria ali, ela é uma mediadora, tá? Ela é uma mediadora entre Deus e os homens, tá? Mas a Bíblia mostra totalmente ao contrário. Ela mostra que o mediador só há um, e esse mediador é Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe um outro que intercede, não existe um outro que a gente possa chegar a Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Certo? Me mostra um texto de Policarpo, Justino, Clemente de Roma, falando que Maria era a nossa mediadora. Me mostra aí, porque assim, ó, se vocês falam que eles eram padre, tá? Se vocês falam que eles eram padre da igreja católica, primeiro, vocês têm que me mostrar eles pregando, tá? Tem que me mostrar eles pregando aí que nós vamos morar no céu, porque essa doutrina aí, quem trouxe foi Agostinho de Hipona. Agostinho, sim, a gente vê ele, a igreja católica abraçando ele como um pai da igreja, tá? Agostinho de Hipona. A gente vê, embora a gente não fala que ele é católico, né? Mas a gente vê a igreja católica colocando ele como um pai da igreja, certo, irmãos? Mas me mostra um texto agora dos pais da igreja de Clemente de Roma, Justino, São Policarpo, Inácio de Antioquia, Hermes, Pápias. Mostra um texto aí deles aí, que eles estão fazendo essa adoração. Espera só um pouquinho, tá? Não é só um texto, porque não existe já, mas por isso que eu pedi para colocar esse texto aí, que não tem. Se eles eram católicos, preste atenção, meu irmão, se eles eram católicos, eles deveriam pregar o que a igreja católica prega. Ou tu já viu um católico pregar uma coisa que a igreja católica não prega? Não, os católicos, padres, pregam exatamente o que é pregado na igreja católica. Então, se eles eram católicos, por que quando tu pega os escritos, documentos de Clemente, de Justino, dos pais da igreja, a pregação deles é totalmente ao contrário, é inverso do que a igreja católica prega? Então vocês fazem uma acusação que ela é muito séria, muito grave. A igreja católica não admitia outros tipos de pregação, e até hoje ela já tem uma doutrina católica deles que eles creem. Eles creem daquela forma e não tem outro evangelho que eles creem na mente deles, certo? Pode conversar com qualquer padre, ele já tem uma doutrina fundamentada na mente deles, que não tem nada a ver com a doutrina dos discípulos dos apóstolos, que era igualzinho às dos apóstolos, porque eles eram discípulos dos apóstolos, então eles pregavam o que eles aprenderam com os apóstolos.
Eles não pregavam o que os padres da Igreja Católica pregavam e pregam. Se eles fossem da Igreja Católica, eles seriam discípulos de padres, eles seriam discípulos da Igreja Católica, eles deveriam já logo pregar as coisas que era pregado dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica joga o reino para o céu, eles pregavam o reino na terra. Podia fazer uma pregação assim dentro da Igreja Católica? Claro que não. Pode hoje tu chegar lá, tu ser um padre e pregar essas pregações? Claro que não. Se tu pregar, eles vão dizer que é uma interpretação tua, mas não da Igreja Católica. Porque a gente vê às vezes alguns padres aí, nas redes sociais, eles estão fazendo algumas defesa da fé agora, diferente do que alguns outros padres fazem. E até mesmo, esse dia eu estava conversando uma live com um rapaz que ele é da Igreja Católica, tá? Está se formando, não sei o que lá, ele entende muito bem. E ele disse que dentro da Igreja Católica, alguns pegam um pai da igreja, outros pegam outro tipo de pai da igreja para fazer uma interpretação. Mas a doutrina católica mesmo é uma só. Mas eles podem pegar assim, um exemplo, eles podem pegar os do primeiro século e mostrar como é que era a fé dos cristãos do primeiro século. Eles não invalidam. Mas também eles pegam Agostinho de Hipona, que prega o inverso do que pregavam os primeiros cristãos. Entendeu, irmãos? Então, assim, essas acusações de falar que os pais da igreja eles eram padres da Igreja Católica, a palavra padre é pai. A palavra católica significa universal. Então, quando eu falo padre, não é só a Igreja Católica que tem padre, ou outro não tem pai. Entendeu? É porque eles pegaram a palavra e tomaram para si como se fosse deles a palavra, mas é uma palavra que qualquer um pode usar. Entendeu? Aí, mesma coisa a missa, eu já falei isso em outros vídeos. Mas os irmãos estão fazendo isso aí, evangélicos estão fazendo isso aí, estão dentro da patrística e estão dizendo que os pais da igreja eram tudo padres. Isso é uma acusação, isso é grave, tá? Isso é grave, porque se vocês falar que eles eram padres, que eles faziam parte da Igreja Católica, vocês estão falando o quê? Que os apóstolos ensinaram para eles uma doutrina e eles saíram da doutrina dos apóstolos e migraram para uma outra igreja. E não é isso que a gente vê na história. O que a gente olha para a história é eles dando continuidade ao evangelho que eles aprenderam dos apóstolos. Eles daram continuidade. Tanto que hoje está chegando o conhecimento de como a igreja primitiva era por causa dos escritos que eles deixaram. Senão eles mesmos teriam dito: nossa, a Igreja Católica foi a primeira igreja e a Igreja Católica está certa. E aí eles vêm: e a primeira igreja que existiu foi a Igreja Católica. Mas não foi mesmo. Tá? Não foi mesmo. A gente vê quando Jesus vem ali, quando Jesus fala: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro é a primeira pedrinha ali, Cristo é a pedra principal. Pedro é a primeira que começa uma construção da igreja. Mas o povo de Israel, da antiga aliança, eles também fazem parte da igreja. Claro que vem pessoas hoje que separam, Israel não é igreja, e igreja é só a partir do momento que vem ali Pedro. Tem nada disso aí, irmãos, porque a ressurreição ela vai acontecer quando? Quando aconteceu uma ressurreição, o povo de Israel ressuscita junto com a igreja, com os da antiga aliança, eles ressuscitam junto com os da nova aliança, e todos fazem parte de um só corpo, tanto o povo de Israel como os gentios que entraram. Até porque, tá, quando Jesus vem ali, já existia judeus que se converteram e existia gentios que se converteram. Então Jesus já está fazendo uma junção ali de dois povos, tá, para fazer parte do corpo de Cristo. Tá bom? Mas então assim, irmãos, voltando, isso é uma acusação muito séria, falar com os pais da igreja eles eram padres, para invalidar que eles eram pós-tribulacionistas, para invalidar, tá? Quem faz muito isso, gosta muito de fazer isso aí, eu já vi, são pré-tribulacionistas, tá? Por quê? Porque os pais da igreja eram pós. Daí o que eu faço? Eu vou descredibilizar eles, tirar eles de cena, para implantar minha doutrina agora. Não precisa disso, não precisa ser desonesto. É simples. Diz que tu começou a crer em algo que eles não criam, diz que você começou a ter uma visão diferente, mas não fala que eles eram católicos, sendo que tu mesmo sabe que eles não eram católicos, eles eram
faziam parte eles eram discípulos dos apóstolos, né? João era católico? Claro que não, né? Pedro era católico? Claro que não, eles eram discípulos direto ligados com os apóstolos, eles aprenderam a doutrina que Pedro ensinava. Sendo assim, então Jesus também era católico. E aí, Jesus adorava Maria? Mostra um texto aí que Jesus estava adorando Maria. Mostra um texto aí que Jesus estava falando que o mediador entre Deus e os homens é Maria. Mostra um texto. Tá que não tem. Mas invalidar os pais da igreja, vocês tentam calar a doutrina deles. Se tu crê no ou se tu crê no arminianismo, independente do que tu crê, tá? Tu crê no preterismo, tu não precisa pegar os pais da igreja, invalidar eles e jogar eles no lixo, ou dizer que eles eram mentir. Não precisa mentir. Ir lá e falar que eles eram fazer parte da igreja católica, blá, blá, blá. Entendeu? Agora vamos lá, embora, tá? Vamos lá, vou fazer uma comparação, tá? Quer dizer então que se eu for na igreja católica hoje, visitar a igreja católica, vou dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo que eles fossem na igreja católica, fosse visitar, fosse lá pregar, fosse lá no culto da igreja católica. Tu quer me dizer que se eu fosse hoje na igreja católica, eu sou católico? Então quando tu vai numa igreja visitar lá que eles são pré, eu sou pré também, e eu sou pós. Então quando eu vou visitar uma igreja que eles são preteristas, então eu sou preterista. Entendeu? Então tem que cuidar, irmãos, é uma acusação falsa que estão fazendo, tá? A gente olha para a pregação deles, a gente vê eles todo o tempo ensinando coisas que a igreja católica não ensina. Não estou dizendo que tudo que a igreja católica ensina é errado, é heresia, tá? Um exemplo, a igreja católica ensina que Jesus é filho de Deus, é heresia isso aí? Não é heresia. Eles também pregavam isso aí, entendeu? Então, tem que saber separar o que é engano e o que não é. Mas dizer que os pais da igreja, eles faziam parte da igreja católica, isso é uma afirmação totalmente errada. Se eles fossem católicos, eles deveriam pregar o que a igreja católica prega. Pega os documentos escritos, pega a patrística, vai ver o que eles estão pregando. É que algumas pessoas pegam a patrística, um exemplo. Tem texto na patrística que, se não me engano, Irineu vai falar de Maria. Ele vai falar de Maria. Aí o cara vai lá, um exemplo, tem um texto de Irineu de Nelson, se não me engano, ele fala assim, que por Eva entrou o pecado, tá? Mas por intermédio de Maria entrou a salvação. Tá, mas quem salvou foi Maria? Ele está fazendo uma comparação, ele está falando que por intermédio de Eva, pelo pecado que a Eva cometeu, desobediência, o pecado veio ao mundo. Mas pela obediência de Maria, né, por ela obedecer à voz do anjo, o anjo disse, tu conceberás, darás à luz a um filho, por intermédio dela, pela obediência dela, veio a salvação. Tá, mas quem salvou foi Maria? É isso que o pai da igreja está falando? Ele está falando que por intermédio de Maria veio a salvação. Por quê? Porque ela foi uma barriga ali usada para o nascimento do Filho, Jesus Cristo. Tá? E ela obedeceu à voz do anjo, que disse que ela conceberia e daria luz a um filho. Então assim, pegar texto da patrística, não entender a linguagem que eles estão falando. Um exemplo, eles falam assim, a igreja católica que está espalhada nos 4 cantos do mundo. Aí tu vai lá e pega a palavra e diz, viu, eles eram católicos, porque existia a igreja católica espalhada nos 4 cantos do mundo. Eles estão falando da igreja universal, tá? A igreja universal. Então agora também vamos fazer o seguinte, vamos dizer agora que eles estão falando que é a igreja do de Macedo, a universal. E aí, eles eram nem existia a igreja do de Macedo, entendeu? Então assim, os camaradas fazem umas interpretações erradas, pegam a patrística, não entende. E como é que é o nome? Martim Lutero foi ele pegou os escritos ali e ele ficou com raiva, com ódio, porque ele não entendeu o que os pais da igreja falavam, não entendeu a figura, o jeito que eles se expressavam, e também não entendeu o Apocalipse. Ele ficou bravo com o Apocalipse, queria rasgar o livro, tá? Então assim, existiu várias pessoas que não entenderam, e existe hoje pessoas que não entendem a patrística, porque tem coisa ali que é difícil de entender. E se tu tem uma mente que já é voltada para católica, claro que quando tu lê, tu vai achar que eles eram católicos.
Porque tu já está querendo botar na tua mente, já foi trabalhar na tua mente. Entendeu? É a mesma coisa que a pessoa, ela está numa igreja e ela é um exemplo, ela é milenista. Tudo que ela lê, ela vai pensar na visão milenista. Então não pode pegar quando for fazer uma leitura de algo, da patrística, até mesmo da Bíblia, tu não pode ler com o teu coração voltado. Esses dias eu entrei numa live, eu estava participando de uma live, foi feita uma leitura. E aí fizeram uma leitura de um texto, um pastor fez a leitura de um texto e fez a interpretação dele. Logo após, passou por um outro rapaz, fez a leitura do texto, fez a interpretação dele. Um era pré, o outro era pós. Aí passaram para mim, fazer a leitura e trazer a minha interpretação. O que eu falei? Eu não estou vendo o texto dizer nada do que o irmão que é pré falou, e eu não estou vendo o texto dizer nada do que o irmão que é pós falou, embora eu seja pós. Mas o texto não defendia nenhuma doutrina pós, o texto está falando uma coisa totalmente ao contrário. Quando a pessoa já tem a cabeça voltada para a doutrina dela, quer defender a doutrina dela, tudo que ela lê é pós. Tudo que a pessoa lê, não, aqui está falando do pós, a igreja ficando na grande tribulação, o anticristo aqui perseguindo a igreja, ou se a pessoa é pré, tudo que ela lê, ela fica, não, aqui está falando da igreja sendo livrada, saindo antes da grande tribulação. Para com isso, irmão, pega e respeita o texto. Respeita o texto. Tem um rapaz que eu vejo ele trazendo algumas leituras bíblicas, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas é Caçador de Herege, tá? Tem um canal Caçador de Herege, depois tu procura no TikTok. Muitas das vezes eu vejo, ele vai lá no texto, ele começa a ler o texto e interpreta o que está dentro do texto. Entendeu? Não tu pegar um texto e trazer a tua visão para dentro do texto, dizer que o texto está falando daquilo ali, o texto não está falando nada daquilo ali. Claro que a Bíblia, para te ter uma doutrina, tu pega vários textos e cria uma doutrina a partir de vários textos. Tá? Então tu vai fazendo somas de textos. Mas quando tu lê um texto e quer uma explicação naquele texto, tá junto com as pessoas, tu tem que tirar a interpretação de dentro do contexto. Tá? Então tem que ter um cuidado. Só que claro que, um exemplo, tá? Às vezes tu vai falar com um camarada, já fui falar com um irmão que é pré-tribulacionista, tá? Quando ele vai interpretar a Bíblia, todos os textos que ele usa é pré-tribulacionista, tá dando pré. Aí quando tu vai trazer uma interpretação tua, o que ele fala? Não, irmão, tu tá tirando um outro texto lá no... Só que ele não interpretou uma visão pré dele dentro do próprio texto. Ele também tirou de outros contextos. Por quê? Porque claro que a Bíblia se casa os textos. Isso é fato, os textos se casam. Mas não tudo que é texto que eu vou ler, não está nem falando de retirada, não está falando de ficando na grande tribulação. A pessoa lê já o texto assim. Aproveitando, o vídeo está longo já, aproveitando, vou falar um assunto que é interessante. Tu nunca parou para pensar? Jesus, ele fala do anticristo, né? Que o anticristo, ele vai vir, vai perseguir o povo, né? Na verdade, a Bíblia fala sobre o anticristo, né? Vamos usar assim a palavra. A Bíblia fala do anticristo. Jesus fala também, quando virdes o abominável desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entende. Então ele está falando do anticristo, a gente sabe disso, tá? Mas o anticristo, qual é que é por que é anticristo o nome? Porque ele vai contra todas as coisas de Cristo, ele vai se opor contra Cristo, ele vai querer ele vai fazer o inverso. Cristo faz uma coisa boa, ele vai fazer uma coisa má. Tá? E tu nunca parou para pensar, se o anticristo, o alvo dele é fazer tudo ao contrário de Cristo, logo o anticristo tem que fazer o quê? Ele tem que vir contra aquilo que é de Cristo, certo? Tu nunca parou para pensar que a igreja ela é de Cristo e o anticristo ele tem que vir contra o que é de Cristo? Pois é, mas algumas pessoas dizem que não, que a igreja nesse momento ela sai. Tudo bem, mas tu já parou para pensar sobre isso? Aí você coloca um povo que não tem parte ali com Cristo, né? Não tem nada a ver com Cristo, tu coloca dentro um exemplo, peraí, deixa eu voltar aqui, eu sou pós, tá? Deixa eu voltar aqui.
a fala seria assim, ó, correto, tá? Tu pega um povo que é os judeus, tá? Tem parte com Cristo, sim, perdão, ia colocar assim, mas é que a visão do pré tu tem que separar. Tu pega um povo que é os judeus, que são o povo que foi escolhido por Cristo, coisa e tal, tá? Tu coloca só eles ali no período tribulacional. E a igreja tu tira do período tribulacional e coloca a igreja como lá pro céu, salva lá. Vocês colocam assim, né? Só que o povo, o anticristo, ele vai perseguir o que é de Cristo. Será que é só os judeus que é de Cristo? Porque ele vai perseguir o que é de Cristo. Será que é só os judeus que é de Cristo? E a igreja não é, porque a igreja é tirada antes? Faz uma análise. Ele tem que perseguir o que é de Cristo. E o que é de Cristo ali no momento é a igreja. Só que a igreja é tirada para ele perseguir o que não é de Cristo. Na visão de vocês, de Cristo ali é a igreja. Os judeus ele está tratando com eles, porque eles não fazem parte da igreja, na visão do pré. Tá? Agora eu voltei a fala como antes, corrigindo, mas é assim que o pré crê. O pré crê que a igreja é uma coisa e os judeus é outra. Tá? Judeus não é igreja. Judeus só é igreja se se converter. Os judeus hoje que estão em Israel não são igreja. Tá? Então eles colocam só os judeus na grande tribulação, só que eles esquecem de uma coisa: não vai ficar só judeus no período tribulacional, vai ficar vários povos, e não vai ficar só igreja, não vai ficar só judeu, vai ficar vários povos, várias nações no período tribulacional. E como nós somos pós e cremos que a igreja vai estar na grande tribulação, a igreja também estará. Da visão do pré, só os judeus ficam, mas tem outros povos na terra que ficam. Aí vai ficar assim: tá, mas irmão Douglas, tu não falou para o anticristo tem que perseguir o que é de Cristo? Eu já sei que vocês vão falar. Não tem que perseguir o que é de Cristo. É isso que vocês vão falar, né? Os outros povos, eles são de Cristo, irmão Douglas. Vocês vão dizer que os outros povos não são de Cristo. Irmãos, todo ser humano, ele é de Cristo. Todo ser humano. Todo ser humano é de Cristo. Mas todo ser humano tem livre-arbítrio de escolher se quer ficar com Cristo ou não. Mas ele comprou toda a humanidade com seu sangue. Jesus comprou toda a humanidade. Ele não comprou só um grupo de pessoas, ele comprou toda a humanidade. Mas tu tem o livre-arbítrio de escolher se tu quer ficar com ele ou não. Certo? Então assim, volta ali, irmão Douglas, todos os povos que tem na terra são de Cristo. Existem pessoas que elas não querem fazer parte de Cristo, nem do corpo, nem das coisas que são de Cristo. Mas o anticristo, ele vai perseguir tudo que é de Cristo. Ou seja, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os judeus, ele vai perseguir toda a humanidade, todos aqueles que não colocarem a marca da besta. A pergunta é: todas as pessoas vão colocar a marca da besta? Não. Todas não. Por que ele vai exigir que todos coloquem? Se fosse de Cristo somente a igreja. Se só a igreja é de Cristo, ou se só os judeus ali no período tribulacional de Cristo, por que o anticristo exige que todos o adorem? Por que ele exige que todos coloquem uma marca e não comprem, e se não colocarem a marca? Porque ele está perseguindo tudo que é de Cristo. E tudo que é de Cristo é o que? É toda a humanidade, todo que tem fôlego, toda pessoa. Claro que o livre-arbítrio existe aí. Tem pessoas que espontaneamente têm desejo já de fazerem parte do corpo do anticristo. Como tem pessoas que têm desejo de fazerem parte da igreja, ou fazerem parte de Cristo, independente de ser igreja. Um exemplo, tá? Tu pega uma pessoa que não vai na igreja, tu pergunta para ela, Deus ou o diabo? O que ela vai dizer? Várias pessoas dizem Deus. Tu pergunta que religião tu é, nenhuma. Então, por que tu escolheu Deus? Porque tu escolheu Deus, simples. Ela não é igreja, não faz parte do corpo de Cristo, mas ela escolhe Deus. A lei da consciência. Então o anticristo ele vai perseguir todos que tem a lei da consciência e todos os santos do Altíssimo. Mas na visão pré não, né? Respeito à visão dos pré-tribulacionistas. Estou aprendendo bastante com os irmãos que são pré, e eles são pré-revisados, tá bom? Vou deixar pontuado isso aqui.
pré-clássico continuam dizendo que é uma visão maligna, e o pós da reforma também, tá? Não estou dizendo que não tem coisas que eles são, lembrando sempre, não estou dizendo que os irmãos são malignos, ou que tudo que eles falam é maligno. Muita coisa boa, tanto pós da reforma quanto pré da reforma. Mas eu vejo uma visão maligna quando vou interpretar vários textos bíblicos. Isso eu falo e falei em live já, junto com o pré-tribulacionista, no face a face. E falei do pós também, que eu acho uma visão maligna esse pós da reforma. Vários erros, certo? E não querem corrigir, querem dar um de durão, querem ser... porque tem anos de igreja, porque tem nome nas redes sociais, não querem fazer uma correção aí, corrigir esse pós aí que fala várias coisas que não convém. Um exemplo, vamos lá. Quando Jesus vem, né, vamos colocar isso aqui, tá? Eu vi um pós aí falando que as 70 semanas de Daniel já se cumpriu. Um absurdo, certo? Maligno falar isso aí, simples, tá? Outro ponto, eu já vi pós falar que no milênio não vai ter ímpio. Presta atenção. Quando Jesus vem, ele vai destruir todos que têm a marca da besta. A besta, o falso profeta, vão ser jogados no lago de fogo. Ele vai destruir todos os ímpios. Porém, não esquece de uma coisa. Lá no Arraial dos Santos, lá vai ter um cerco. Lembra? Que o Satanás ele é solto depois dos 1000 anos, e aí eles vão cercar o Arraial dos Santos e desce fogo da cidade amada. Quem está cercando o Arraial dos Santos ali? É a igreja? É as pessoas boas? Claro que não, é ímpio. Então vai ter ímpio no milênio. Por que vai ter ímpio no milênio? Aquele que não for adorar de ano em ano em Jerusalém, não vai vir a chuva sobre ele. Quem é esse aí? É ímpio, já está cometendo dentro do reino uma impiedade. O que é essa impiedade? Desobediência. Já está desobedecendo a lei de Deus. Ou Adão e Eva não se fizeram ímpios no momento que eles foram comer o fruto. Ímpio é todo aquele que comete impiedade, comete coisas erradas, faz ao contrário da lei de Deus. Então tem muito crente que comete coisa errada, faz ao contrário do que Deus ordena. É uma impiedade. Tá? Então assim, os ímpios vão cercar o Arraial dos Santos. Mas como é que eles estão no milênio ali? Porque eles vão nascer dentro do milênio. Vai nascer pessoas dentro do reino milenar. Elas vão se multiplicar sobre a terra. Entendeu? E aí elas vão depois cercar o Arraial dos Santos, mas desce fogo do céu e as consome. Mas vai ter ímpio lá. Não vai ter quando Jesus vier, porque destrói tudo. Mas elas vão crescer no reino milenar. O vídeo ficou longo, pessoal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Essa ideia, quando escutar aí de pai da igreja, que eles são católicos, fazem parte da igreja católica, pede pro camarada que te falar isso aí, para ele trazer um texto aonde eles estão pregando lá o que a igreja católica prega, as heresias que a gente vê dentro da igreja católica, e que são várias. Pede para ele trazer um texto concordando com várias coisas que a igreja católica aí concorda. Pede para ele trazer um texto. Não tem. Simplesmente não tem. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Tchau.